Outra matéria falando sobre a Constituição brasileira, vamos ver. Durante 2 dias de congresso, especialistas debateram direito constitucional em comemoração aos 25 anos da Constituição da República. Um momento que os palestrantes definiram como celebração das bodas de prata da Constituição. A importância deste instrumento para a garantia de direitos do povo brasileiro, as conquistas e os avanços foram lembrados. Eu acho que a gente vive uma Constituição quando a gente participa das suas reivindicações normativas, da sua interpretação, da sua vivência. O exercício de direitos fundamentais, a possibilidade de manifestação pública, da expressão, sobretudo, né, da contrariedade, do questionamento da atuação dos representantes políticos, enfim. São mais de 2 décadas desde a promulgação da Constituição e 142 temas da norma ainda não foram regulamentados. Especialistas acreditam que as manifestações populares no país são prova de que a sociedade está mais atenta para a importância de cobrar o cumprimento dos direitos constitucionais. O povo chama a Constituição para si, toma a Constituição pelas mãos e exige esse direito de participar, né? Eu acho que um dos grandes desafios é você participar da construção dessa vontade de Constituição, como participar da esfera pública de modo geral. Precisamos de retomar a discussão a sério sobre a questão da reforma política? Sim, com certeza. Sobretudo naquilo que ainda resta, né, de regimes políticos anteriores. A gente observa na matéria, professor Ricardo Sá, que eles destacam que faltam 142 regulamentações da Constituição. Por quê? Isso aí é já desde a concepção dela, em 1988, ou veio depois? Como é que é isso? Eu entendo que falta de vontade política. Um dos temas que carece de regulamentação, por exemplo, é a greve no serviço público. E o tempo passou, greves no serviço público muitas vezes acabaram ultrapassando os limites do socialmente aceitável, e precisou de o Supremo Tribunal Federal, em um mandado de injunção, dizer: a lei de greves dos trabalhadores da iniciativa privada será aplicada às greves no serviço público, até que sobrevenha uma lei que regulamente o direito de greve no serviço público. Então esse é um exemplo de que, diante de uma omissão do Poder Legislativo, você teve aí a possibilidade do Poder Judiciário suprir essa omissão. Então a gente vive uma fase de ativismo judicial bastante acentuado e muitos não compreendem de fato o que acontece, porque muitas questões, muitas demandas sociais importantes não são resolvidas a tempo e modo pelo Legislativo, e acaba que o próprio Poder Judiciário supre essa demanda. Existe um processo político majoritário, mas que não consegue resolver determinados problemas. Nós temos aí alguns exemplos muito recentes, o caso da união homoafetiva, o caso da proibição do nepotismo, a possibilidade de aborto de fetos anencéfalos. Todas essas foram questões de grande complexidade que não seriam resolvidas facilmente pelo processo político majoritário no Congresso e precisavam de uma resposta. A anomia, ela é extremamente nociva para o sistema, a falta de norma. Então, antes, uma hipertrofia do judiciário respondendo àquela demanda do que uma ausência de resposta. Uma anomia, até concordo com Vossa Excelência, só que tem uma coisa: só o que interessa ao poder é que é regulamentado, porque o que realmente é necessário não regulamenta. Não regulamenta, é só sob pressão. Por exemplo, sobre essa questão do ativismo judicial, eu sempre insisto no ponto, né? Parece que a questão às vezes é colocada nos seguintes termos. Olha, o juiz deve se conter um pouco mais, o legislativo trabalhar um pouco mais. Eu acho que é importante essa abordagem, mas eu tenho uma outra abordagem que me parece fundamental. Isso está diretamente relacionado com o modelo federativo que existe no Brasil. Veja, a questão que o Ricardo acabou de citar da união homoafetiva. Nos Estados Unidos, agora no dia 27 de junho, a Suprema Corte proferiu 2 decisões.
Uma declarando inconstitucional uma lei federal que negava benefícios federais a casais homossexuais. E uma outra mantendo uma lei do estado da Califórnia que permite a união entre pessoas do mesmo sexo. Hoje nos Estados Unidos, deixa eu concluir, são 17 estados que hoje permitem a união homoafetiva. Sim. E a Suprema Corte, e esse é o dado mais importante, a Suprema Corte não declarou um direito fundamental à união homoafetiva. Ela não reconheceu que a Constituição americana reconheça esse direito, ao contrário do que o Supremo Tribunal Federal fez. Então veja, por que esses temas vão ao Congresso Nacional e não saem do Congresso Nacional? Pelo artigo 22 da Constituição, coloca um volume de competências legislativas no Congresso Nacional absurdo. É muito grande. E aí, o que ocorre é que os legislativos estaduais não trabalham temas centrais, direito civil, direito penal. Os legislativos estaduais não trabalham temas secundários de maneira... Não é que não interessa, eles não podem, eles não têm competência. Não pode, o legislativo deve fazer. Nada objetivo para dizer que eles se interessam sim. Pela primeira vez, desde a promulgação da Constituição, os estados fizeram uso da prerrogativa... Não. Deixa eu esclarecer. Por que os legislativos estaduais querem ampliar? Só o doutor Baracho concluir. Deixa eu esclarecer, porque esse é o objetivo. Pela primeira vez, os legislativos estaduais fizeram valer uma prerrogativa que está no artigo 60. O artigo 60 fala quem tem iniciativa de emendas à Constituição. Presidente, 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos membros do Senado e mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. E a população iniciativa... Não tem iniciativa popular de emenda. Não, de emenda não. De emenda não. Pela primeira vez no ano passado, as Assembleias Legislativas da maioria dos estados federados propôs uma emenda à Constituição, alterando exatamente o artigo 22, redefinindo as competências privativas da União para que os estados possam legislar sobre parte do que hoje cabe apenas à União. Então veja, o que isso torna possível? E abordando a questão do ativismo. Acho que ativismo não é um problema só de relação entre executivo, legislativo e judiciário. É um problema também da relação entre União, estados e municípios. Doutor Baracho. Porque a União tem uma competência legislativa excessiva pelo artigo 22. Nós estamos, o tema é bastante amplo e nós estamos no finalzinho do programa. Eu gostaria de uma rodada bem sintética, começando com a doutora Cândice, fazendo uma avaliação desses 25 anos da Constituição, 2 pontos principais que mudaram e 2 pontos que precisam mudar, que precisam avançar. A sua opinião. Se não tiver um ponto que precisa avançar, tudo bem. Fala só dos pontos positivos que mudaram. Bom, eu acho que, volto a falar, né? Eu acho que os pontos positivos estão intimamente relacionados com a questão dos direitos fundamentais. E eu penso que isso tem que avançar, mas eu penso principalmente que, diante desses embates entre poderes, em quem tem competência ou não, eu vejo a importância de a efetividade da Constituição perpassar pela vontade da população, da pessoa, tirar um pouco dessa questão de ter que ser o governo através do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e a pessoa começar a interiorizar uma questão de cidadania e de atuação e de militância. Não uma militância no sentido ruim, sem participação sentido. Democrática. Participação, mas de exigência. Quando você exige, você acaba recebendo o que você quer. Maior. Sim, de todos os direitos, principalmente aqueles mais relevantes. Professor Ricardo Sá. Eu entendo que a reforma política hoje ela é o tema que mais precisa ser discutido, o fim do sistema proporcional, a elaboração de um sistema que permita uma proximidade maior entre o representante e o representado. Isso é fundamental hoje, não existe brasileiro que se sinta devidamente representado dentro do Congresso Nacional e nós precisamos colocar novamente o Congresso Nacional no centro do debate político. O senhor está falando da reforma política? Reforma política. O Congresso ele precisa voltar ao centro da política. O Executivo ele tomou muito da parcela que cabida ao Legislativo e o Legislativo precisa recuperar a sua dignidade. A reforma política precisa aproximar os parlamentares dos eleitores e eu acho fundamental para isso o fim do sistema proporcional. Eu sou favorável ao voto distrital misto e eu acho que seria uma forma de tentar se aproximar mais. Mas não precisa de uma nova Constituição.
Uma nova Constituição seria um golpe de Estado. Uma nova Constituição, qualquer jurista que mereça respeito vai ser veementemente contrário a uma nova Constituição, porque a Constituição de 88 ela tem mecanismos de proteção de seu conteúdo. E, inclusive, podendo, né, em determinados momentos, de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, visando exatamente preservar o seu conteúdo. Nós temos uma Constituição que possui cláusulas pétreas, que são dispositivos que não são passíveis de alteração, e isso existe como uma forma de proteção às próprias garantias individuais, ao próprio Estado democrático de direito. Nós não vivemos uma democracia pura e simples, onde tudo é possível. Há os limites constitucionalmente traçados, isso não podem ser... Então, reforma política, né? É o que o senhor destacaria. Agora sim. O tempo está no finalzinho, doutor Baracho. Eu gosto de coisas concretas. 2 temas. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, é responsável pelo problema, pelo tamanho que a questão dos precatórios tomou no Brasil. O Supremo tem agora a chance de resolver esse problema, já que declarou inconstitucional a emenda 62, e dar um sinal claro de que o poder público precisa se organizar para ser responsável pelas dívidas judiciais que gera. Eu acho isso um tema central. E um outro, a proposta de emenda à Constituição que trata de nova alteração do artigo 62, que é o que trata das medidas provisórias. É preciso retomar e redefinir a relação do Congresso Nacional com o presidente no que diz respeito a medidas provisórias. Acho que são 2 temas muito concretos e que principalmente podem ser em relação ao resolvidos. excesso de medidas provisórias. Eu vou discordar logo de cara do professor aqui pelo seguinte. Para a gente encerrar, vereador. Nada de golpe de Estado. Toda vez que você forma um novo Congresso para rever o que está feito, é muito bom. E eu entendo também que a autonomia pregada pela Constituição não é válida, porque os estados não têm suas próprias legislações, não são autônomos, estão todos no poder central. Então, tem que rever a parte da autonomia dos estados, né? E, compactuando com o professor Baracho, as medidas provisórias realmente não são usadas como o executivo legislando, interferindo diretamente no legislativo, que foi corrompido pelo poder executivo através dos cargos de ministros e através de verbas. Muito bem, agradeço demais a presença de todos vocês. Conversamos sobre os 25 anos da Constituição Brasileira de 1988 e o debate fica por aqui. O programa é exibido às terças e quintas-feiras, às 6 da noite, segundas, quartas e sextas, 6h30 da manhã e nos fins de semana. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. We'll be right back.